Olá, começa agora o Gestão Unesp 2013. Nesta temporada, nós conversamos com representantes da Universidade Estadual Paulista para conhecer um pouco mais das ações desenvolvidas neste primeiro ano de gestão. Nossa convidada de hoje é a professora Mariângela Fujita, da Pró-Reitoria de Extensão. Professora Mariângela, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. A mim também me dá uma grande satisfação estar aqui conversando com a TV Unesp, que admiro muito pelo trabalho realizado. Professora, estando à frente da Pró-Reitoria de Extensão Universitária, a PROEX, um diferencial deste ano foram os editais que foram lançados para fomentar os projetos de extensão dentro da Unesp. Eu gostaria que a senhora comentasse qual que é a importância desses editais para os projetos de extensão. Nós tivemos 3 editais lançados pela PROEX. Todos esses 3 editais foram discutidos no âmbito do órgão colegiado respectivo, ou seja, a Câmara Central de Extensão Universitária. E esses 3 editais, eu ressalto o de projetos de extensão. O de projetos de extensão é um edital minucioso, detalhado, com a finalidade de esclarecer o que é um projeto de extensão e como ele deve se desenvolver e resultar. Nesse sentido, está previsto nesse edital também um processo avaliatório muito importante em 3 instâncias, na unidade, para os relatores ad hoc e para o Comitê de Especialistas de Extensão. O segundo edital, que está em processo de análise, é o de livros digitais para formar a coleção de extensão universitária da Unesp. Bastante importante, tivemos a colaboração de todas as unidades universitárias que nos enviaram 15 propostas de livro. Muito interessante também. E o terceiro edital é o de eventos de extensão, no qual nós pudemos auxiliar mais de 400 eventos de extensão universitária nas diferentes unidades, abarcando toda a comunidade que está no entorno dessas unidades universitárias. Professora, pensando nesses projetos de extensão, na prática desses projetos, qual tem sido a validade deles para a Unesp se firmar cada vez mais enquanto uma universidade, né, aberta à comunidade? Em primeiro lugar, esclarecer o que é extensão universitária e avançar nos caminhos e nos objetivos da extensão universitária, que é aplicar resultados de pesquisa, de ensino à comunidade, atingindo a sua realidade. E nesse sentido, professora, como tem sido a receptividade da comunidade aos projetos da Unesp? A gente tem projetos na área de saúde, na área da comunicação, né, em diferentes áreas do conhecimento. Como tem sido a receptividade das pessoas que convivem no entorno da universidade e hoje têm a oportunidade, muitas vezes, de ir à universidade ou de receber a universidade no seu espaço? A Unesp é muito grande e, por esse motivo, heterogênea. E essa heterogeneidade é a nossa riqueza. No sentido da extensão, nós temos uma multiplicidade que é muito enriquecedora sobre a visão da Unesp projetada na comunidade. Essa reação tem sido de diversas maneiras. Vou citar um exemplo. Nós temos na área de ciências agrárias um projeto de horta comunitária que atende várias instituições assistenciais de cidades como de Botucatu e de Jaboticabal e que capta recursos de empresa. Eu acho bastante importante. Do outro lado, nós temos um projeto bastante importante que são das cooperativas de catadores de lixo, que tem feito uma política pública importante em várias unidades. E nós temos aí a união com as cooperativas de catadores que foram, na verdade, construídas a partir desses projetos de extensão. Então nós temos a Assis, em Prudente, em Rio Claro, em Franca, esses movimentos. Também podemos citar os cursinhos. Nós temos 5.000 alunos de cursinhos hoje na Unesp. Que são gratuitos? São gratuitos. Eles formam um programa dentro da PROEX de apoio aos cursinhos
E nós temos 365 bolsistas nesse projeto de cursinhos em 26 unidades. Nós somos 26 cursinhos nessas unidades universitárias com uma inserção forte, né? E trazendo a comunidade... E um alto nível de aprovação. Alto nível de aprovação, sim. Nós recuperamos esse resultado e foi impressionante esse resultado. Mais de 50% dos alunos dos nossos cursinhos ingressam na universidade, tanto pública quanto privada, mas mais na pública do que na privada. Isso para nós é realmente um resultado importante, uma repercussão. Nós medimos essa repercussão, esse impacto dos projetos que estão sendo avaliados agora pelo Comitê de Extensão de Especialistas em Extensão Universitária. Professora, aproveitando que a senhora comentou a relação com os cursinhos universitários, a Pró-Reitoria de Extensão, ela apoia, além desses bolsistas de extensão, que são alunos que trabalham na secretaria e também enquanto professores voluntários desses cursinhos, também na questão do material didático, que é fundamental para o cursinho. Sim, o material didático nós estamos realizando, começamos agora um grupo de trabalho que está desenvolvendo o projeto político-pedagógico com o CENEP de Bauru, que é o Centro de Estudos em Práticas Pedagógicas, e através desse projeto político-pedagógico vai se elaborar a proposta de desenvolvimento do material pedagógico destinado a esse desenho do cursinho popular que atende uma população carente, socialmente carente, e que vem de uma realidade social totalmente diferente daquela dos cursinhos privados. Além desses cursinhos pré-vestibulares, gratuitos, uma outra oportunidade para os alunos que entram nesse braço extensionista é a questão das empresas juniores dentro da universidade. Sim, é um outro lado totalmente diferente, que tem um mundo diferente, necessário para a formação profissional do nosso aluno, o ingresso dele no mercado de trabalho de forma empreendedora, numa visão empreendedora, diferente daquela de um ingresso no mercado de trabalho através de um emprego público. Também a empresa Júnior está desenvolvendo uma proposta de avaliação de suas atividades através da elaboração de um plano de negócios que eles estão se dedicando a desenvolver e também de adequar um sistema de avaliação baseado naquele da Federação de Empresas Juniores, que hoje existe. Então, essa atividade da empresa Júnior agora, nós pretendemos que esteja articulada também a um comitê de empreendedorismo e inovação da Unesp que estamos constituindo. Dentro da Pró-Reitoria de Extensão Dentro da Pró-Reitoria de Extensão Universitária. Esse comitê não agregará somente as empresas juniores, mas também professores dedicados a essa atividade de empreendedorismo, com projetos interessantes de incubadoras sociais, de incubadoras de projetos de empreendedorismo ligados ao SEBRAE. É uma outra face da universidade que se desenvolve. E um pouco mais sobre as atividades de extensão que vocês promovem dentro da Pró-Reitoria, a gente conversa daqui a pouco. Pois não. O Gestão Unesp 2013 vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp 2013 está de volta e no programa de hoje nós conversamos com a professora Mariângela Fugita, pró-reitora de extensão da Unesp. Professora, comentávamos do envolvimento dos alunos tanto nos cursinhos pré-vestibulares quanto nas empresas juniores. E um incentivo que vocês fazem aos alunos que se envolvem em projetos de extensão vinculado aos docentes é o Congresso de Extensão Universitária. Qual que é a importância, professora, desse congresso para a universidade? Sem dúvida, o Congresso de Extensão é muito importante, mas neste ano nós pretendemos e fizemos dessa forma uma nova logística para o Congresso, com a finalidade
de motivar a apresentação dos trabalhos e a análise dos trabalhos advindos dos projetos de extensão nas unidades universitárias. Desse modo, o Congresso de Extensão ele teve duas fases. A primeira fase, realizada nas próprias unidades, e nessa fase foram selecionados um grupo de trabalhos com um número equivalente ao número de projetos de extensão dessas unidades, que foram encaminhados à segunda fase, que se realizou durante o 7º Congresso de Extensão Universitária em Águas de Lindóia, nos dias 1, 2 e 3 de outubro de 2013. Nessa segunda fase vieram somente os trabalhos selecionados, num total de 314 trabalhos, e ali, nesse congresso, a apresentação se deu tanto de forma oral quanto em forma de painéis. Nós tivemos ao lado disso 3 mesas de debates e vários eventos paralelos de projetos ligados à PROEX e à extensão universitária. Dentre esses 314 projetos foram selecionados, foram analisados pelo Comitê de Especialistas em Extensão Universitária 15 melhores trabalhos que foram premiados com a publicação ou em forma de capítulo ou em forma de artigo, o seu trabalho completo. E qual que é a importância para o aluno, professora, participar e divulgar esse trabalho extensionista para os colegas e para os demais docentes da Unesp? Em primeiro lugar, nós vemos a importância pedagógica do aprender a divulgar o seu próprio trabalho e valorizar o trabalho que é realizado na extensão. Em segundo lugar, esse trabalho, ao ser apresentado, ele está sendo automaticamente divulgado a toda a comunidade interna da Unesp sobre os resultados que ele tem realizado durante o ano de 2013. Existe também um compartilhamento de experiências entre esses trabalhos. E isso é bastante importante no âmbito da Unesp. E para manter, professor, esses projetos em funcionamento, a Pró-Reitoria de Extensão ela faz um custeio por meio de bolsas e também de verba. E eu queria que a senhora comentasse a distribuição dessa verba para os projetos de extensão. Em 2013, nós tivemos um grupo de trabalho, um grupo de projetos de extensão, aliás, me desculpe, que foram contemplados com bolsas e recursos. Essas bolsas, elas puderam viabilizar, através dos alunos de graduação, diversas atividades que são desenvolvidas junto à comunidade. Isso dá uma especial identidade aos projetos de extensão, porque, em realidade, nós estaremos desenvolvendo atividades não somente dos projetos em si, mas daquelas que são compartilhadas e articuladas com a comunidade universitária. Então, nesse âmbito, as bolsas ganham uma importância muito grande aos projetos de extensão. E além desses bolsistas, né, dessa bolsa, tem muito aluno voluntário que entra em um projeto de extensão pela grandiosidade, pela afinidade com o tema, por buscar esse aprender a aprender, né? Então, nós temos vários bolsistas sem bolsa, como nós dissemos, alunos voluntários sem bolsa, e os valorizamos igualmente com os que têm bolsa. Com relação a isso, também lançamos um outro edital, que eu me esqueci de mencionar, que é o edital para o aluno sem bolsa, porque ele terá, ao final do seu período de voluntariado, um certificado de participação no projeto como aluno voluntário. E isso é bastante importante e valorizado pela extensão e no âmbito institucional da Unesp. Se ele quiser colocar isso no currículo dele, futuro profissional, ele terá esse certificado de participação e valerá como se ele tivesse tido uma bolsa, com certeza. Pensando nesse aspecto de formação desses alunos que participam do projeto de extensão, no mercado de trabalho isso é muito valorizado, no sentido de atuar junto à comunidade. É porque é visto já como uma atuação profissional. E a grande importância da extensão. É como nós encaminhamos os nossos
os nossos alunos de graduação no desenvolvimento de suas atividades profissionais. É como ele vai lidar com a comunidade. Quando ele sai da graduação, ele ingressa no mercado de trabalho, ele tem uma atuação junto ao público externo. E às vezes interno também, na maioria das vezes, e por que não concomitante. Então essa atividade da extensão é uma prática profissional também. Pode ser visto como uma prática profissional, não somente de extensão universitária. E a gente tem também as ações culturais desenvolvidas pela PROEX, mas esse é o tema do nosso próximo bloco. O Gestão Unesp 2013 vai para um breve intervalo e volta já. O Gestão Unesp 2013 está de volta e nesta temporada nós conversamos com representantes da Unesp sobre a gestão 2013. E a convidada de hoje é a professora Mariângela Fujita, da Pró-Reitoria de Extensão Universitária. Professora, junto a esses projetos de extensão, a Pró-Reitoria de Extensão desenvolveu a criação de alguns comitês vinculados à questão cultural, tanto de arte e cultura quanto no nível da museologia. E eu gostaria que a senhora comentasse a importância da PROEX agir em prol da cultura. Com relação ao Comitê de Atividades Museológicas, esse é um comitê com uma tarefa bastante definida, que é trabalhar com o diagnóstico não só de atividades museológicas, mas de acervos museológicos e de práticas museológicas. Nós sabemos que, como a universidade é geradora de conhecimento, no gerar conhecimento e nesse fazer conhecimento, o pesquisador, ou o grupo de pesquisadores, eles lidam com objetos de pesquisa que se tornam objetos museológicos. Vou esclarecer melhor através de um exemplo. Nós temos no IB, no Instituto de Biociências de Rio Claro, um acervo museológico de animais que são empalhados, dissemos assim. O termo correto não é esse, mas é uma grande coleção que o IB possui e que é muito importante para a comunidade também externa observar e verificar. É uma coleção taxidermista. Esse é o nome correto, que eu havia me esquecido. Mas esse lado do acervo museológico, ele faz uma divulgação científica importante, porque ele é uma representação material do conhecimento que foi gerado por aqueles pesquisadores ao longo de um período de tempo, que pode ter sido de 10, 20, 30 anos, em que aquela pesquisa se desenvolveu. Então, esse objeto museológico, ele é muito importante, tanto para a Unesp, quanto mais ainda para a comunidade externa, principalmente a rede pública de escolas de ensino básico e ensino fundamental. Nós temos também outras coleções muito importantes que estão ligadas à questão indígena. Também temos ligados à questão do negro e também temos ligadas à questão da ciência, o desenvolvimento científico. E eu poderia citar, por exemplo, na questão indígena, nós temos o museu dentro do campus de Presidente Prudente e temos também o museu de IEP, também de etnologia. Temos também o museu das questões do negro, étnica e raciais, em Araraquara. E temos também em Araraquara o Museu de Ciências. Nós temos outros acervos museológicos que ainda não ganharam espaço museal, mas nem por isso eles deixam de ser expostos. Nós podemos, por exemplo, organizar exposições museológicas. No Instituto de Artes, por exemplo,
Por exemplo, a professora Lalada, ela tem uma coleção cerâmica bastante de reputação internacional que está lá guardada sob custódia dela, mas que vez ou outra está em exposição. Bom, com relação ao Comitê de Artes e Cultura, este é um comitê que foi organizado este ano e está lidando com uma questão importante que é a gestão cultural. Por que a gestão cultural é importante para a Unesp? Porque a universidade ela não se faz somente pelas questões científicas. Assim como o homem é constituído fisicamente e mentalmente, ele também tem um lado artístico. E na universidade nós temos essa expressão artística e cultural muito forte e por vezes é na universidade que a expressão artística deve ser feita na comunidade que se insere. E aí vocês fizeram algumas atividades junto às fábricas de cultura, na cidade de São Paulo, ao Parque Água Branca? Sim, nós tivemos essa expressão artística realizada pelos coros da Unesp, nas fábricas de cultura, que são lugares inseridos em comunidades carentes aqui do estado de São Paulo. E também tivemos a orquestra acadêmica, que realizou uma apresentação no Parque da Água Branca, que realizou a sua apresentação agora no encerramento do Programa de Artes e Cultura da Unesp. Mas também tivemos a apresentação do teatro didático do professor Wagner, do Instituto de Artes, em 6 unidades, agora no final do ano 2, que tiveram um impacto extremamente positivo, por exemplo, na cidade de Botucatu, e que a cidade se surpreendeu com essa apresentação artística, tendo em vista que o campus de Botucatu não é ligado especialmente à produção de conhecimento em artes e cultura, mas que disponibiliza isso pela própria Unesp. E para a gente encerrar, professora, e não menos importante, o Movimento Saúde, que é um carro-chefe da ação da Pró-Reitoria de Extensão. Sim. Esse tem sido um carro-chefe durante muitos anos e nós agora na nossa gestão estamos dando o espaço necessário a esse importante movimento de saúde e à prática esportiva, o incentivo à prática esportiva. E nós estamos agora trabalhando na formação de um núcleo de esportes na Unesp e de um comitê de incentivo a práticas esportivas na Unesp. Isso teve uma ampla repercussão, o Movimento para a Saúde, com incentivo à prática esportiva, e mobilizou muitas pessoas na Unesp junto com a comunidade local, o que nós ficamos bastante satisfeitos e para o ano que vem estamos aumentando esse circuito de movimento para a saúde e incentivo à prática esportiva. Professora Maria Ângela, gostaria de agradecer a sua participação em nosso programa. Eu que agradeço essa oportunidade, foi para mim uma imensa satisfação conversar com você. O Gestão Unesp 2013 fica por aqui. No próximo programa nós vamos conhecer as ações da Pró-Reitoria de Administração da Unesp. Acompanhe a programação da TV Unesp em nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.